Irmão, nós estamos seguindo uma série de observações fundamentado em perguntas, né? Estamos seguindo uma série de observações sobre o livro de Mateus, este primeiro dos 4 evangelhos, na ordem que nós temos, embora dizem todos os historiadores, sem exceção, eles dizem que Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Eles dizem que todos se basearam em Marcos. Todos se fundamentaram no evangelho de Marcos. Inclusive, alguns historiadores, quando vão comentar sobre alguma passagem de Mateus ou de Lucas ou do próprio João, eles fazem questão de usar como endosso das suas palavras o que Marcos escreveu, porque eles consideram que todos os outros se basearam no Evangelho de Marcos. Mas esta ordem que nós temos também nos faz entender e acreditar que é um projeto divino. O homem não mexeu aqui, não botou na ordem que quis. Não, nós sabemos que isso aqui foi organizado por Deus. Inclusive, o Evangelho de Mateus, que é tão importante para os judeus, é, na verdade, tão importante para nós mesmos. Eu considero que o primeiro Evangelho que realmente nós devêssemos tomar conhecimento dele era justamente o de Mateus. Por quê? Porque é o que mais citações tem do Antigo Testamento. E isso nos faz sintonizar e entender logo de cara, de imediato, o valor do Antigo Testamento. Porque já houve pessoas nas igrejas que tiveram um certo desprezo ao Antigo Testamento, julgando que o Antigo Testamento não se precisava mais. Por quê? Porque agora nós temos o Novo Testamento. Não, mas o Novo Testamento mostra o valor do Antigo Testamento. Amém? Então eu quero fazer uma pergunta que nós temos ali em Mateus 5,32 e também, se você quiser abrir sua Bíblia, Mateus 19,9. Ali tem duas passagens bíblicas. Então, Mateus 5,32 diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Quando você vai em Mateus 19, você vê a seguinte expressão: é isso ou eu anotei errado? Não, Mateus 19,9. Mateus 19,9 diz assim: Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então você vê que são duas afirmativas que acabam sendo diferentes. Na primeira, disse que se alguém divorciar da mulher e alguém casar com essa mulher divorciada, estará cometendo adultério quem casar com a mulher divorciada. Já em 19,9 diz: aquele que se divorcia e se casa com outra mulher, é este que está cometendo adultério. Então eu quero perguntar se tem alguém corajoso que tenha uma explanação que seja breve, que queira comentar alguma coisa sobre isso, que não é tão fácil, mas talvez você tenha alguma ideia.
Temos algum novo filósofo do Evangelho que queira apresentar? A paz, pastor. Vai. Eu creio que no capítulo 19, Jesus está tratando direto com o homem referente a quê? Porque quando se vê no versículo 8, ele fala que a intenção do homem já era de procurar algo para se divorciar da sua esposa, né? Na verdade, a maldade do coração do homem não estava em querer ficar com a mulher que ele amasse, sim aquela que lhe agradasse aos olhos. Eu creio que nesse 19, a direção do divórcio que Deus fala aqui referente ao homem seria esse. Pois no coração mesmo ele já tinha cometido aquele desejo de cobiçar a outra mulher. Certo. O que acontece? Isso aí está perfeito. Tem um detalhe que nós podemos ver em vários rodapés de Bíblia e alguns livros de estudos. Dizem que nessa época e até bem antes de Jesus, existia duas escolas. Se hoje nós chamaríamos de duas escolas teológicas. Naquela época existiam duas escolas principais, famosas, e que eram, devido às suas linhas de pensamento, muito influentes na sociedade. Uma dessas escolas dizia que um homem só podia repudiar sua esposa por algum motivo forte, e eles apresentavam como um desses motivos fortes uma imoralidade sexual, que basicamente para aquele conceito imoralidade sexual se resumia em a mulher ser pega num ato comprovadamente, comprovado um ato de adultério. Então essa mulher poderia ser repudiada. Porém, a lei diz que essa mulher deveria o quê? Ser apedrejada e não simplesmente repudiada. Porém, vamos dizer, como não vivemos naquela época, nem temos tantos detalhes assim, então a mulher foi repudiada por um ato imoral, uma quebra de aliança conjugal. Tinha uma outra escola, naquela época, eram chamadas escolas rabínicas, e tinha uma outra escola que dizia que o homem podia repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Quando perguntaram a Jesus, é lícito o homem repudiar a sua mulher? Segundo os historiadores, a pergunta termina aí. É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Aí Jesus vem com todas aquelas coisas, porém, há algumas coisas ali que nós achamos que Jesus não deveria ter dito. Porque se Jesus disse isso do capítulo 5:32, como então ele disse aquilo do capítulo 19:9? E para mim, ali há um choque, ou há uma situação que precisaria ser muito melhor explicada. Porque eu vejo duas afirmativas diferentes. Detalhe, quando aparece escrito assim, é lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo, dizem os estudiosos, e não poucos, que essa expressão, qualquer motivo, foi acrescentada por Mateus ao escrever, que na verdade não fez parte da pergunta dos judeus. Mas Mateus, querendo definir uma questão com relação à divergência daquelas duas grandes escolas rabínicas teológicas, Mateus vai e acrescenta, é lícito repudiar a sua mulher? Por qualquer motivo. Por quê? Porque a linha dos judeus não queriam aceitar esse por qualquer motivo. Uma grande linha da sociedade judaica não aceitava esse qualquer motivo. Só uma pequena parcela. Então, quando Mateus escreve por qualquer motivo, ele está querendo demonstrar que a resposta de Jesus é negativa, na intenção de eliminar a ideologia de uma determinada escola rabínica. Então, esse qualquer motivo gera todo um problema. Agora, eu pergunto, uma nação
que já tem Malaquias capítulo 2, que se dizem guardiãos da lei de Moisés, depois daquela repreensão de Malaquias 2, que Deus vem arrebentando com a nação, inclusive com quem? Com os sacerdotes, dizendo que eles foram infiéis, porque eles abandonaram a fidelidade feita à mulher da sua mocidade, se tornaram infiéis. E o Senhor ainda diz assim: e por causa dessa infidelidade de vocês, existem muitas lágrimas e prantos diante de mim. Em que Deus mostra que está cobrando. Então você vai acreditar que ainda assim, pode se acreditar, mas eis a pergunta, ainda assim, nessa altura, Israel ainda está totalmente ignorando aquilo e está querendo fazer parte desta outra escola rabínica que era distante dos termos de Jerusalém, mas que tinha uma influência teológica muito grande. Então esse é um cenário de confusão dessas escolas quando Mateus acrescenta por qualquer motivo. Mas Jesus vem e frisa aquilo que uma das escolas principais sustentava. Não, por qualquer motivo não, a não ser com relação sexual ilícita. Relacionamento sexual ilícito, ou seja, Jesus enfatiza muito o cenário de adultério. Porém, adultério era punido com a morte. Então, tem essas correntes teológicas das escolas rabínicas, e esse texto continua hoje ainda sendo, quando se vê literalmente, ele continua sendo ainda uma grande confusão. Quando eu olho para esse texto, irmão, eu vejo que Deus deixou esse texto aqui para muitas coisas, como desde, há quanto tempo esse texto está aqui? Pelo menos 2000 anos, vamos colocar assim, vamos arredondar, 2000 anos. Essa intenção, essa noção desse texto, ele já fazia parte de escolas rabínicas que, segundo alguns aqui, era uma ideia de 400 anos antes de Cristo. Então esse texto, essa história, esse debate, ele já existe então há 2400 anos. Sabe por que esse texto existe? Para provar os corações humanos. Sabe para que existe a dúvida, a maldade, o pecado e o diabo? Para provar a verdadeira intenção dos corações humanos. Eu preciso de evangelho, eu preciso de Deus para saber que não posso fazer mal para alguém, para saber que não posso quebrar uma aliança com alguém, para saber que não posso trair alguém. Uma mulher repudiada naquela época, as mulheres não eram tiradas de qualquer lugar. Hoje a pessoa encontra ali na rua com qualquer um e casou e pronto. Naquela época as mulheres eram guardadas a 7 chaves. Quando alguém se interessava por uma mulher, o filho vinha: pai, eu me agradei de uma menina lá na casa de não sei fulano de tal. O pai ia com o filho, iam lá naquela casa: o seu fulano tal, eu sou da tribo tal, e etc, etc, e meu filho gostou da sua filha e tal, e queriam se conhecer e tal, quem sabe casar e não sei o que, aquele papo da época, né, que devia ser bem diferente do nosso atual. Daí, quer dizer, o camarada sabia, todo mundo sabia, que aquela mulher está lá vivendo com seus pais, o camarada vai lá, tira ela debaixo do teto dos seus pais, aí depois, daqui a 5, 6 anos, ele viu uma mais bonitinha passando: não te quero mais não. Rua, carta de divórcio, ou seja lá o que fosse. Era assim. Então isto era muito horrendo. Então eu precisava de Deus criar uma lei para saber que eu não podia fazer isso? Se fui eu que fui lá, tirei aquela menina, as meninas em Israel se casavam com 12, 13 anos. Eu tirei aquela menina de debaixo do teto dos seus pais, e agora? Eu faço o que com ela? Jogo no lixo? Isso é que nem a prostituição que está acontecendo na Ásia, no Nordeste, é a mesma coisa. Então, eu vejo que textos assim, e situações assim que já são milenares, meu irmão,
elas servem para provar os corações humanos. Porque eu não preciso de Deus para fazer o bem ao meu próximo. Jesus falou, aquilo que vocês querem que façam a vocês, é o que vocês têm que fazer aos outros. Não, mas é o contrário para muitos. Tem pessoas que só querem colher o bem, mas querem plantar o mal. Quantas pessoas por aí querem sair com seus filhos felizes, entrar no seu carro, se divertir, ter dinheiro, pagar faculdade para os seus filhos, viver do bem e do melhor, mas quer olhar para o lado, para a casa do seu vizinho e ver a desgraça. Eu não preciso de evangelho, eu não preciso que um anjo desça do céu, eu não preciso que o Filho de Deus desça do céu para vir colocar um bom sentimento dentro de mim. Eu não preciso disso. Exceto se eu realmente me entreguei ao diabo e estou precisando de uma libertação. Mas fora isso, eu não estou precisando disso. Mesmo quando eu frequentava os terreiros de macumba e batia a cabeça para os demônios, eu não tinha esse sentimento maligno. Esses dias eu conversava com um irmão e dizia assim, quando nós frequentávamos, a minha família frequentava os terreiros de macumba, tudo que a mãe ia fazer no terreiro de macumba era chegar lá e o pedido dela era sempre o mesmo, para que abrissem-se as portas de emprego para o meu pai. Enquanto que outros tinham outros pedidos. Mas minha mãe ia lá só com um pensamento bom, um pensamento de bem. Então, esses textos, às vezes confusos, a tradução deles, a definição deles, a certeza absoluta do significado deles, nunca você vai encontrar nas páginas. Você só vai encontrar na oração, você e o teu Deus, quando realmente dentro de você, Deus pode olhar e ver coisas boas. Porque a quem tem, ser-lhe-á dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. São essas coisas assim que acontecem. Então você pode pesquisar, tem milhares de opiniões sobre esse texto, mas uma coisa nós não podemos aceitar, que foi o que se entendeu primeiramente sobre esses textos. Um homem repudia a mulher se casar com outro está cometendo adultério, ou seja, ela é uma sozinha, largada, abandonada da vida, sem direito a absolutamente nada. E o camarada que a repudiou sem nenhum motivo, esse não sofre culpa alguma. Já lá no capítulo 19, Jesus vai dizer, não, que aquele homem que abandonou aquela mulher, sem motivo, se ele se casar com outra, ele está em adultério. Esta aliança de casamento só pode ser quebrada com motivo. Motivo, e não é um motivo simples. É um motivo que Deus julgue motivo. E como nós não sabemos o que Deus julga motivo, é por isso que eu digo, temos que orar. União é feita com oração e separação também é feita com oração. Amém, irmãos? Nós vamos seguir aqui. Eu tenho uma pergunta, quem souber levante a mão. Qual o homem mais rico que não se vestiu como os lírios? Quem sabe? Levante a mão alto. Ninguém mais. Salomão. Salomão foi o homem mais rico, mas Jesus disse que ele nem se vestiu como os lírios. Isso significa alguma coisa para você? Isso, irmão, é a questão da fé. Que Deus é que sustenta todas as coisas. É isso que esse texto está dizendo. Eu tenho outra pergunta. Qual a sua atribuição ao termo bíblico gentio? O que você entende quando se fala de gentio? Gentio eram as pessoas que não faziam parte de Israel, aquelas pessoas que não faziam parte do contexto de Israel. Tá. Isso, porém, não só isso, né? Muita gente vivia no contexto de Israel, tinham peregrinos e etc., que eram obrigados a viver de certas formas, mas ainda assim eram chamados gentios. Um gentio era considerado um pagão. Pagão, no nosso idioma, é o quê? Aquela pessoa que é idólatra, que é como um leproso, repudiado.
né? Isso é um gentio para aquela época do cenário de Israel. Hoje, nós somos gentios, porém convertidos. Então, espiritualmente, nós costumamos dizer que já não somos mais gentios, porque gentios eram aqueles que não tinham a lei, e por não ter a lei, eram considerados pagãos. A Igreja Católica usou esse termo exageradamente para dizer que se uma criança não fosse batizada, ela seria pagã, né? E se alguém não fizesse a confissão, tinha um negócio lá de se confessar, primeira comunhão e alguns rituais, a pessoa permanecia pagã. E pagã significava que não tinha salvação, não tinha graça. Significava que aquela pessoa estava indo para o inferno. Porém, nós costumamos dizer que gentio são aqueles que não possuem a lei de Deus. Em Israel, isso ficava muito claro. Mas hoje, muitas vezes, quando nós vemos certas expressões bíblicas em que denigre o gentio, nós não estamos mais incluídos nisto, porque nós já possuímos agora a lei de Deus, a mesma que Israel e ainda mais, ultrapassamos Israel. Nós já estamos à frente de Israel, olha, milhares de anos, pelo menos 2000 anos já estamos na frente de Israel. Então, o termo gentio é aplicado àqueles que não possuem a lei de Deus. No ensino de Jesus, o que antecede ao comer, beber e vestir? Quem sabe? No ensino de Jesus, o que antecede ao comer, beber e vestir? Não vos preocupeis. Não. Aqui na frente. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? É isso. Isso é importantíssimo, irmão. Jesus falou, vocês não ficam aí que nem os gentios, procurando o que comer, procurando o que beber. O que eu vou vestir? Não! Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Elas vêm o quê? Depois. Então, comer, beber, vestir, riquezas, conforto, possessões, isso vem depois de colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Uma vez eu fiz uma oração, logo ontem, algumas décadas atrás, eu fiz uma oração dizendo assim, Deus, não me dê nada. Ainda falava assim, Deus, eu sei que tu me ouves. Não me dê nada, eu não quero nada. Não deixe vir ao meu caminho, nem trazido pelo Senhor, nem pelo diabo. Eu não quero nada que me faça deixar de colocar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Eu lembro perfeitamente dessa oração. Interessante, irmão, que hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, mas é como se eu não tivesse. Eu não tenho o sentimento de posse. Se alguém chegar para mim, pastor, empresta o carro para ir a tal lugar, toma. Meu filho chega, pai, eu vou ligar o carro. Eu digo, vai lá e liga. Pai, posso puxar o carro para ali? Puxa. Eu não tenho sentimento de posse. Entendeu? Outro dia, peguei aqui, ia pegar para São Cristóvão, um cara bêbado. Eu já no meio da pista, ele cismou de passar por mim, bateu, parou na frente. Poxa, nem vi teu carro. Foi quando eu olhei para ele, cara, não deve estar nem me vendo na tua frente, né? Olho vermelho, cambaleando, falando mole. Falei, rapaz, você bebeu? Não, estou cansado. Falei, Quando eu olhei o carro assim, eu falei, se tu sai no polimento, amigo, vai para casa, vai, mas vai devagar, por favor. Você vai acabar matando alguém no caminho. Você está bêbado. Ainda tinha uma menina que parecia ser de menor dentro do carro com o camarada também bêbada. Aí, resultado, amassou lá a porta do Fox dele, ele entrou no carro e eu disse para ele devagar,
Quase que não dá nem para olhar qual era a cor do carro quando ele saiu. Não tenho sentimento de posse. Quanta gente já bateu no meu carro? Ô, amigo, vai embora, tchau. Tá bem aí? Tá, tô. Então vai embora. Sentimento de posse. Olha o meu prejuízo. Vai ter que me pagar. Vou brigar, sair no braço. Não, meu irmão, tô nem aí. Eu não tenho sentimento de posse. O que eu tenho é como se eu não tivesse. E se de repente Deus arrancar tudo de mim, vai ser que nem Jó. Senhor Deus deu, Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Né? Como diz Paulo, eu sei viver no muito, sei viver no pouco e sei viver no nada. Amém, meu irmão? Então, coloque, meu irmão, aprenda a colocar. Aprenda a desejar não ter nada que for te atrapalhar de deixar Deus no lugar dele, que é o primeiro, o rei na sua justiça. Lute, meu irmão. Você só será um vencedor quando você vencer o teu primeiro adversário. Quem é o teu primeiro adversário? É você mesmo. Enquanto você não se vencer, você não vence nada. Primeiro a ser derrotado por você é você. Aqui, ó. Nós temos uma passagem aqui de Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Eu quero que alguém me dê uma explicação. Diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. Depois vem, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Quem tem uma explicação sobre essa passagem bíblica que queira compartilhar? Não julgueis para que não sejais julgados. Alguém levantou a mão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu entendo que nessa passagem, o que acontece? Quando a pessoa julga, ela não pode julgar pelos seus próprios critérios. Não pelo que ela pensa, mas sim com o que a lei diz, que no caso é a Bíblia nossa, pelo que a Bíblia está dizendo. Então, se você julgar pelo que a Bíblia diz e pelo que o Espírito Santo testifica, então você pode ser julgado à vontade, porque você vai estar sendo julgado pela verdade. Então, nada vai te acusar. Certo. Então, vejamos aqui, olha. Vou dividir isso em dois detalhes. O verso 1 e o verso 2. O verso 1 diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, você não julgue ninguém, porque também você vai ser julgado. Porque a Bíblia diz que todos nós somos o quê? Iguais. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado para todos é a morte. Mas o dom gratuito de Deus para todos é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando Deus nos olha do céu, Ele nos olha todos iguais. Todos iguais. Estamos todos no mesmo bloco. Ah, eu creio em Jesus. Esse aqui passa para cá, para esse bloco. Mas ele era igualzinho a esse. Mas por crer em Jesus, ele recebeu graça e misericórdia. E todos aqueles que creem, de acordo com a Escritura, né, vai passar para o bloco daqueles que passaram a crer. E uma turma continua ali perdida. Mas sempre que Deus olha, de alguma maneira, nós somos todos iguais. Porque é o sangue único de Jesus que redime a todos, é o sangue único de Jesus que condena a todos. Não julgueis, ou seja, você em si não tem autoridade para julgar ninguém. E nós não julgamos, não devemos julgar. O que é julgar? Acontece alguma coisa, eu já vi isso muitas vezes, irmão. Uma pessoa cai no seu delito, cai num adultério. Então aí vem alguém e diz assim, caramba, o cara, né, maior safado. Não, eu não posso dizer que o cara que caiu em adultério é um safado. Eu posso dizer que, segundo a Bíblia, ele está em falta com Deus. Então, se eu disser, está em falta, opa, o critério não é meu, o julgamento é da própria palavra de Deus, não é meu. Eu não tenho autoridade para julgar. Eu apenas posso falar o que Deus me ordena falar
em cada cena, em cada texto, contexto, em cada situação, e falo mesmo. E às vezes isso pode parecer até que sou eu, ou pode parecer que é você julgando alguém, quando na verdade você não está julgando ninguém. Se é Deus que te manda falar, quem está julgando é Deus. Jeremias se levantou e falou: vocês se arrependam. Não vem dizer templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse, não. João Batista vem dizer assim: não vem dizendo temos por pai Abraão, não. Até das pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Que isso, está nos julgando? Não estava julgando. Por quê? Porque as palavras que ele está usando, que são pesadas, está chicoteando, está mandando ver, não é dele, é daquele que o mandou dizer. Então o critério que está entrando ali não é o julgamento de João Batista, é o julgamento do próprio Deus. Então nós precisamos, sim, ter cuidado com isto. Quando falo, eu sempre lembro de detalhe de um rapaz que tinha aqui, que eu digo: Edir Macedo é um servo do diabo, é um filho de Satanás, etc. Ele vai para o inferno. E teve um jovem aqui nesse ministério, que um dia saiu daqui, e ele conta que encontrou no trabalho dele, e usou essas mesmas palavras com um camarada que era da Universal. E ele contou, depois veio me procurar na semana, dizendo que ficou atormentado, atordoado, e não conseguiu dormir, e passou a noite toda em clara. Eu falei assim: porque uma coisa é você ter o conhecimento da situação, e outra coisa é Deus te autorizar a falar. Nós não falamos as coisas apenas porque sabemos do que é certo ou errado. Nós falamos quando Deus nos autoriza a falar. Há verdades que são para serem ditas e há verdades que não são para serem ditas. Há verdades que são para serem ditas por determinada pessoa. Todos poderiam pregar o que Jeremias pregou? Não. Mas toda a nação sabia daqueles transtornos que tinham lá? Sabia. Daniel foi um dos cativos levados no tempo de Jeremias. Daniel não se envolveu com nada daquilo, mas por acaso, Daniel, que não concordava com aquelas idolatrias, pois quando ele pisa em Babilônia, ele mostra logo a diferença da vida dele. Daniel, que ouviu as pregações de Jeremias, aceitou ser levado cativo pelo rei de Babilônia. Daniel alguma vez se levantou na cidade no tempo de Jeremias e falou alguma coisa? Não, não falou absolutamente nada. Mas com certeza Daniel estava lá vivendo e viu Jeremias pregar. Então essas coisas, irmãos, de você não usar o que você pensa, não usar o que você acha, mas você olhar para uma cena, está lá, aquele camarada é um adúltero, para mim ele é bem um safado, mas Deus não me mandou dizer que ele é um safado. Eu posso então dizer o que a Bíblia diz, os adúlteros, A, B, C, D. Eu posso repetir o que a Bíblia diz. Mas se Deus me disser, vai lá e diz para ele, está levando vida dupla, o chicote vai cantar, como uma pessoa já chegou aqui. Chegou aqui, queria profetizar, queria não sei o que, não sei o que lá, irmão, fica quieto aí. Final do culto, chegamos, reunimos com ele, chicote desceu. Irmão, tu tem uma amante, tu quer profetizar na igreja de Deus vivo? Como é que é? Meu irmão, quem fala isso não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Primeira vez que tu está pisando aqui, mas tu tem amante, tu quer vir profetizar aqui? Aí depois saiu, dizendo que não gostou da igreja aqui não. Diz por que não gostou então? Então o que acontece? Você não pode usar o que você pensa para fazer a obra de Deus. Você não pode usar o que você acha. Você não pode usar os teus sentimentos. Não é porque você vê uma coisa que você considera errada que você tem autoridade para falar alguma coisa sobre aquilo que até a Bíblia diz que é errado. Então é aí que entra o perigo, irmão, de muitas pessoas que estão julgando as coisas de acordo com o seu próprio pensamento, com o seu próprio estudo, não que eu li, que eu acho, que eu penso, não. Aí que diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Então, você sabe que quem julgará todas as pessoas? A palavra de Deus. Então, se você quer falar alguma coisa e até exercer uma espécie de juízo sobre a vida de alguém, use o critério da palavra, que você sabe que essa palavra também vai ser posta diante de ti. Se você não estiver no prumo dela, todos nós seremos julgados segundo essa palavra. E tem mais, quando você fala da palavra, certamente que tem que ter autorização, a unção de Deus, quando você fala da palavra, fica notório
que você não está usando o seu critério, mas está usando o critério de Deus. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Toma cuidado, irmão, como eu sempre tomei na minha vida. A vida de ninguém me interessa e não é problema meu, até o momento que o Senhor Deus me dá a direção e manda colocar a vida da pessoa em pauta. Eu coloco sem escapar nenhuma vírgula, mas tem que ser direção de Deus. Se for o meu sentimento, se for a minha emoção, se for a minha ira, a minha vingança, se os meus sentimentos estiverem envolvidos, entrelaçados nessa situação, é bem possível. Isso não tem nada a ver com Deus. Porque quando Deus me dá uma direção, eu sou frio. Não tem nada a ver com o meu sentimento. Eu apenas vou e obedeço. Tá? Aqui diz: qual caminho Jesus disse que poucos encontrariam? Quem sabe? Qual caminho que Jesus disse que poucos encontrariam? Ninguém levantou a mão? Olha, Jesus disse lá em Mateus 7, 14, Deixa eu ler aqui. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Irmão, imagina Jesus olhando para os salvos e dizendo: foram poucos. Não é isso que está escrito aqui? Não é isso que está sendo ensinado? Estreita é a porta que conduz à vida. Poucos encontram esse caminho. Então quer dizer que poucos vão ser salvos. A salvação não é uma coisa para qualquer um. Ela tem um preço muito alto. É o preço do sangue do Filho de Deus. Imagina Deus fazer seu Filho unigênito, gerado de si, se transformar num homem para vir aqui embaixo, ser espancado pela criatura que Ele criou, ser morto. Ser morto. Pregaram na cruz, deixaram lá sofrendo até morrer. A morte em cruz era considerada a morte mais cruel. Na verdade, que é ainda hoje considerada a mais cruel de todos os tempos. Dizem os historiadores que a morte em cruz, ela era tão terrível que eles planejavam ainda a inclinação da cruz, para o camarada ficar só preso ali pelos pulsos, uma situação que ele ficava com o corpo forçando para ir sufocando com os próprios braços, a própria musculatura, o pulmão. E cada vez ele tinha mais dificuldade de respirar, ia ficando ofegante. E alguns que demoravam a morrer mesmo nesse ritual terrível, ainda vinham e quebravam as pernas da pessoa, para a pessoa ficar pendurada, perder o apoio total das pernas e o peso recai todo sobre o pulmão. Jesus veio aqui e sofreu muito mais do que o que nós somos capazes de imaginar, porque não conhecemos a ciência do corpo humano e não sabemos tudo que Jesus sofreu ali. Então, irmão, o caminho não é largo, a vereda não é espaçosa, aliás, que é contradição, porque toda vereda é estreita. O caminho é apertado. Sabe o que isso significa para mim desde o começo? Desde quando eu tinha 20 e poucos anos e li essa passagem, isso me dizia que eu teria que ser um soldado muito valente se quisesse realmente contemplar o trono do Todo-Poderoso. Algumas pessoas, irmão, vêm na igreja como um passeio. Não, irmão, igreja não é local de passeio. Algumas pessoas vêm à igreja e o que elas esperam ver na igreja, o que elas esperam ouvir, não é aquilo que realmente elas deveriam estar esperando e desejando. O caminho é estreito, é apertado, poucos entram por ele. Quando você vê essas mega igrejas, irmão, lotadas, igrejas em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro,
lotada com 15 mil membros. Meu irmão, você acha que o caminho ficou largo? As Assembleias de Deus estão somando 40 milhões de membros. Me parece que no mundo inteiro, 40 milhões de membros. Você acha que o caminho ficou tão largo assim? Alguma coisa tem errado aí. A verdade, ela é um caminho apertado, ela é estreito. E eu quero encerrar isso dizendo, meu irmão, se você teve a oportunidade de conhecer essa palavra, se você tem uma Bíblia na mão e desconfia que essa seja a palavra de Deus, meu irmão, renuncia a tudo que você tem e não perde esse tesouro. Porque o caminho é apertado, a porta é estreita e poucos passam por ela. Segundo Mateus 7,15, você não precisa ler não, quem seria ovelha por fora e lobo por dentro? Quem é que é ovelha por fora e lobo por dentro? Levantou a mão, é você? Os falsos mestres, profetas, falsos pastores. Isso. Ali na Bíblia especifica os falsos profetas. Eles são ovelha por fora, ou seja, o que você vê neles, a aparência, mas eles são lobos devoradores por dentro. Eles são ovelha, ou seja, parece que eles fazem parte de um rebanho, mas por dentro eles são lobo. Lobo é o que mata a ovelha. Eles são falsos, mas eles são mestres, eles são profetas. Aqui essa versão que eu tenho especifica que eles são profetas. O que é um profeta, irmão? Um profeta é aquele que fala em nome de Deus. E se você não souber discernir, não tiver intimidade com Deus para discernir uma falsa profecia, pode esperar que essa ovelha, esse lobo disfarçado, vai te engolir. E só se discerne uma profecia, se ela vem de Deus ou não, e acredite, é plenamente possível discernir se uma profecia vem de Deus ou não, mas tem que ter intimidade com Deus. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. A estes ele lhes fará saber o seu decreto, seu conserto. Quem não tem intimidade com Deus, vai chegar ali na próxima esquina, vai ganhar-lhe uma bela de uma profetada e vai sair feliz da vida. E no próximo culto vai chegar aqui para mim e vai dizer assim: pastor, Deus me deu uma direção aí e eu vou para outro canto. Eu vou dizer assim: fazer o quê, né? Isso são histórias que já aconteceram demais aqui, né? Pessoas que saíram daqui, irmão, porque ouviram profetadas. Engraçado, irmão, quando você achar um profeta por aí no meio da rua profetizando, diz para ele que eu desafio ele, se ele é homem de Deus mesmo, para ele vir profetizar na minha frente. Eu vou mostrar para ele que eu não sou profeta. Essa história de profeta já é da dispensação passada, eu já ultrapassei isso. Se você ouvir alguém profetizar a nível ministerial, e ele não te apontar a voz da restauração, nem pergunte o nome dele, diga logo o meu para ele, diga que eu estou dizendo que ele é um falso, um pilantra, um sem vergonha, um cafajeste. Profeta nos dias de hoje, que profetizar ministerialmente, tem que falar deste ministério, senão ele é falso. Mais adiante no nosso texto aqui, diz que pelos frutos conhecereis esse falso profeta. Irmão, o profeta é aquele que fala de Deus e ele exalta Deus. O que quer que ele diga, tem que exaltar Deus. Tem pessoas que estão recebendo profecias que só ela é exaltada. E muitas vezes tem profetas que estão profetizando aquilo que exalta a eles mesmos, dá destaque a eles, dá ascensão a eles dentro de uma denominação ou qualquer coisa assim.
Então você tem que ver o fruto. Se o profeta profetiza aquilo que procede de Deus e que se mostra o cumprimento da Escritura, como por exemplo João Batista, quem é você? Eu sou o enunciado do profeta Isaías. Ah, então ele mencionou uma palavra. Eles que se quiserem que vá e examine a palavra. Ele não disse, eu sou o cara, eu sou o tal. Não, eu sou aquele ali, que está escrito ali. Vai lá e examina, vocês vão orar. Problema de vocês, o que vocês quiserem saber. Então, se você vê um profeta que ele profetiza e ele é exaltado como o profeta, como o tal, meu irmão, cadê o fruto? Que fruto você está vendo? Aonde está Deus? Cadê Deus? Deus fala na terra e só o homem é glorificado? Não, esse tipo de profecia revela um fruto dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então, eles são o quê? São ovelha por fora, mas são lobos por dentro. E Jesus está dizendo que eles são falsos profetas. Eles usam o nome de Deus. Deixa eu ver aqui. Mais umzinho só para a gente encerrar esse episódio. Mateus 7, 21. Deixa eu ver aqui o que está escrito. Está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, veja bem, deixa eu falar sobre você isso aqui. Não adianta dizer Senhor, Senhor. O que é o dizer Senhor, Senhor? Quem quer me explicar? O que significa esse dizer Senhor, Senhor? Quem quer me explicar? O que você pensa que possa ser isso? Tá confessando com a boca, confessando a soberania de Deus, mas que ele não pratica, no caso dos mandamentos. Entendeu? Esse é um... Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Aqui. Tem aquela passagem que diz, aquele que tem meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Então poderia entrar aí porque se eu falo Senhor, eu tenho que ter os mandamentos e guardar e seguir os preceitos de Deus? Poderia ser isso? Mais alguém? Eu discordo um pouquinho, porque tem pessoas que falam Senhor, Senhor, e na verdade não guardam os verdadeiros preceitos de Deus. Assim nós vemos aí muitos falsos mestres e profetas que estão aí falando Senhor, Senhor, estão profetizando, estão levando e multidões à perdição. E na verdade eles estão falando Senhor, Senhor, mas eles não guardam, não obedecem, sequer alguns conhecem a verdadeira palavra de Deus. Certo. Veja bem, Jesus falou assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu vejo que é bem equiparado essa questão, porque muitos dirão Senhor, Senhor, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmão, aqui nós já vimos tanta gente que Senhor, Senhor, abre a boca para falar um monte de coisa, e outros que têm essa aparência, né, da expressão, chamar Jesus de Senhor ou realizar obras. Muitas vezes eu já vi pessoas indo em hospitais, indo a presídios, fazendo os mais diversos trabalhos no meio da rua, não porque essa seja uma vontade de Deus, mas porque eles querem se exaltar. Você vê que no verso 22 diz assim, muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Muitas pessoas já quiseram viver nessa aparência, sabe? Eu conheci pessoas que iam sim em presídios, iam em hospitais, iam nas praças, iam distribuir folheto, para chegar dentro da igreja e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro.
Isso é o que estava no coração da pessoa, essa aparência, essa declaração do senhorio, que vai exaltar a si mesmo e não a Deus. Esse cenário, ele tem um fundamento muito profundo, irmão. Quando você pensa em realizar alguma coisa, você tem que se perguntar: o que eu estou realizando é para Deus ou é para mim? Se você não acreditar que aquilo que você esteja fazendo realmente seja para Deus, não faça. Fica na tua, vai buscar em Deus, liberta-te de ti mesmo. De que eu estou falando? Eu estou falando, meu irmão, de um sentimento que todos nós seres humanos temos. Nós temos um sentimento de querer ser exaltado. Nós temos um sentimento de querer ser reconhecido. Temos um sentimento de querer que os outros nos vejam em destaque. Que digam: aquele cara fez, aquele cara é o bom, aquele cara é o melhor. Todos nós temos esse sentimento dentro de nós. Todos nós. E é por isso que o diabo está por aí condecorando pessoas com faixas no braço, no militarismo, estrela no peito, medalha de honra ao mérito, o Oscar, né? Tem os cantores evangélicos aí que lutam para conquistar o Grammy Latino, que eu sei nem o que é isso, eu sei que é uma premiação que tem aí sobre música gospel na América Latina. Todo ser humano gosta de ser exaltado. Então essa expressão Jesus está mostrando: Senhor, Senhor, é uma expressão que sai da tua boca. É algo que você está querendo que ouvidos humanos ouçam. Mas aquele serviço que você faz na intimidade, que só Deus vê, irmão, é aquele que é o bom. Aquele que é o serviço precioso. Eu conheci um grupo de pessoas que iam nos hospitais. Sabe o que eles faziam? Chegavam no hospital, fotografavam os doentes, para chegar na igreja e mostrar que eles estiveram no hospital. Eles iam no presídio e tiravam fotos do presídio, para mostrar que eles tinham ido no presídio. O que Jesus falou a respeito desses? Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então, irmão, veja, as obras que eles dizem ter feito, e se dizem ter feito, significa que acreditaram que fizeram. Curaram enfermos, expulsaram demônios, profetizaram, porém o que eles fizeram não foi reconhecido nos céus. E Jesus está dizendo: em verdade vos digo que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas qual foram as obras de mal dele? As obras malignas deles? Dizer que alguém pratica uma obra má, tem que dizer que obra é essa. Quem me diz que obras más eram essas? Quem quer me dizer? Lá atrás. Que obras más são essas aqui? Eu acho que é exaltar a si mesmo. Na mosca, irmão. As obras que eles fizeram não foram para Deus, foram para eles. Então são obras com aparência de bom, curar enfermos, expulsar demônio, profetizar, mas são obras que foram feitas deles para eles mesmos. E sabe-se lá se é exatamente a situação que acontece. Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. O mal é o que eles fizeram, de abrir a boca e dizer Senhor, Senhor. Isso foi mal para Deus. Os enfermos que eles curaram, foi mal para Deus. Por quê? Da maneira como eles procederam na situação. Por exemplo, eu conheci um pastor que alguém ia prestar um concurso e foi lá pedir para ele orar. Não sei se ele orou ou não. Sei que o camarada muito estudioso passou no concurso e foi e conseguiu um emprego. Depois foi lá e deu um carro zero para o pastor. E o pastor aceitou o carro zero.
porque tinha orado pelo camarada e o camarada passou no concurso. Já pensou? Senhor, eu sei que tu ouviu a minha oração, lembra? Eu era um intercessor, porque eu até orei e o cara passou no concurso. Apartai-vos de mim, vós que praticais tua oração foi maligna. Tua oração não tem nada a ver comigo. Quanta gente já chegou na frente da igreja e procurou cantar maravilhosamente para aparecer diante de pessoas. E um dia muitos vão chegar, Senhor, eu até cantava na frente da igreja, eu tocava e tudo. Apartai-vos de mim, você que praticava esse mal. Porque aqui se está dizendo, está se mencionando várias obras, e está dizendo, afasta de mim com esse mal. Ora, o mal que eu identifico são essas obras aqui citadas. Essa tal cura de enfermo, essa tal profecia, essa tal expulsão de demônio, isso foi mal. Por que foi mal? Como o irmão lá, o irmão Adão disse, né? Eles fizeram para eles mesmos, para exaltação própria. E nesse reino não cabe espaço para a exaltação de outro nome, senão o nome do Senhor Jesus. Não tem espaço para outro nome. Amém.